Olá, seja bem-vindo à função Excel. No último vídeo eu ensinei a como enviar e-mails através do Excel utilizando o Outlook, mesmo que você utilize e-mails do Gmail, do Yahoo ou qualquer outro que seja. No vídeo em questão eu ensinei a como enviar e-mails através do Outlook utilizando o Excel com um e-mail do Gmail. E naquele vídeo eu também prometi que ia fazer um próximo vídeo tratando sobre o mesmo assunto de e-mails, mas como enviar uma lista de e-mails ao mesmo tempo com base em algum critério. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar dois exemplos para isso. Porém, tudo aquilo que já foi falado, já foi explicado no vídeo anterior, por exemplo, o código da macro, como é que ela funciona, como escrever a mensagem em código HTML body. Então qualquer dúvida que você tiver nesse vídeo aqui, é bem provável que já tenha sido respondido no vídeo anterior, que está na descrição desse vídeo aqui. Então aqui na esquerda eu tenho uma tabela de uma equipe hipotética do Função Excel, até porque o Função Excel só existe eu, não existem as pessoas aqui, e elas são responsáveis por alguma coisa diferente do site. E aqui eu tenho o status de como está a tarefa, que essas pessoas têm que fazer ao longo da semana. E aqui ao lado uma mensagem já pronta, dizendo que todos aqueles que estiverem com o status pendente receberão essa mensagem, dizendo que elas têm que fazer o trabalho delas até o final da semana. Então o que acontece aqui é que todas essas pessoas vão receber a mesma mensagem, todas aquelas que estão com o status pendente vão receber a mensagem, quem está com o status ok não recebe mensagem nenhuma. Então assim que eu clicar nesse botão aqui, a gente vai rodar uma macro que vai identificar quem está com o status pendente e mandar um e-mail automático para essa pessoa. Então vamos lá para a macro. Esse código que a gente tem aqui, ele é o mesmo que eu utilizei no vídeo anterior. Eu só removi uma série de comentários que a gente tinha lá, que deixava o código visualmente maior, mas é exatamente o mesmo código, não tem diferença nenhuma. Então você pode olhar lá no vídeo anterior para saber como é que funciona. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é vir na esquerda e renomear aqui de planilha 1 e planilha 2, que são as duas planilhas que a gente tem aqui, botar algum outro nome qualquer. Então aqui eu selecionei a planilha 1, venho aqui embaixo em Name, eu vou trocar para exemplo 1. Eu poderia deixar a planilha 1, sim, eu poderia, não tem problema nenhum. Eu só quero mostrar essa possibilidade aqui de alterar o nome da planilha dentro da macro, porque ela é bastante útil, facilita bastante, tanto para esse código aqui, quanto para qualquer outro código que você possa vir a utilizar futuramente aí nas suas macros. Então essa segunda aqui eu vou renomear como exemplo 2. Pronto. Bom, o que a gente precisa fazer? É fazer um teste que vai avaliar se os nossos funcionários aqui eles estão com status pendente ou não. Como nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, é apenas uma mensagem para todo mundo, todos aqueles que estiverem pendentes vão receber exatamente a mesma mensagem, então o que a gente pode fazer é mandar um e-mail único para todo mundo. Então a gente junta todos os destinatários no mesmo e-mail e manda um e-mail único para todo mundo. Para isso, então, aqui em cima de onde a gente define como é que vai ser o nosso e-mail, eu vou criar um loop for. Então, for i igual a 1 até 4. 4 porque é o número de pessoas que a gente tem ali para mandar e-mail. E aqui embaixo, o próximo i. O que significa isso? Para i, uma variável que eu acabei de criar, um nome qualquer, para i igual a 1 até 4, a gente vai rodar um código que vai ficar aqui no meio. E depois a gente vai para o próximo i, ou seja, i igual a 1, a gente roda um código. Próximo i vai ser igual a 2, a gente vai rodar o mesmo código. Próximo i vai ser igual a 3 até 4. Quando chegar em 4, ele vai rodar o código pela última vez e vai dizer próximo i. O i vai ser igual a 5, mas ele não vai mais rodar esse código aqui, porque eu estou dizendo para ele rodar até 4. Então ele vai simplesmente pular e continuar a rodar a nossa macro aqui, o restante dela. Então o que a gente quer fazer aqui dentro desse for é testar, se está pendente ou se está ok. Então é um teste C, é um teste if. Então se a célula lá da nossa planilha, exemplo 1, está aqui a importância, por que eu mudei o nome, porque eu posso chamar agora essas planilhas aqui com o nome que eu quiser. Nesse caso eu usei exemplo 1. Então exemplo 1.range, qual que é a célula que eu quero buscar? É a célula que está na coluna E, e a primeira célula que eu quero é a célula E7, na linha 7. Só que eu não quero fazer isso, eu não quero escrever aqui E7. Eu quero escrever e através da variável i, buscar a linha correta. Então é i mais 6.
mais 6, por quê? Porque quando o i for igual a 1, mais 6 vai ser igual a 7, que é a nossa primeira célula lá. Então, ponto valor dessa célula for diferente de OK. Então, toda vez que o valor dessa célula testada for diferente de OK, a gente vai rodar um código aqui dentro do nosso teste C, do nosso teste if. Caso contrário, a gente simplesmente pula o nosso teste if e vai para o próximo i. Aqui em cima, antes do nosso for, eu vou inventar agora aqui uma variável. Então, eu vou inventar uma variável com o nome para e é uma variável do tipo string, ou seja, uma variável do tipo texto. Nesse para aqui é onde eu vou armazenar todo mundo que vai receber o e-mail. Então, aqui dentro do nosso teste if, eu vou dizer que para vai ser igual a para um e-comercial e o e-mail da pessoa. O e-mail da pessoa vai estar em exemplo1.range. Qual que é a coluna? É a coluna D. Então, a coluna D, fecho aspas, e-comercial e mais 6, ponto, o valor. E no final aqui eu vou botar um outro e-comercial e entre aspas, uma vírgula e um espaço. Primeiro, por que eu botei para igual a para? Bom, a primeira vez que a gente passar por essa linha de código aqui, o nosso para, a nossa variável criada aqui em cima, ela vai estar vazia, não vai ter nada dentro dela. Então eu só estou dizendo que o vazio é igual ao vazio. Não acontece nada na primeira vez que a gente passa por aqui. Porém, ao final desse vazio, ou seja, na nossa variável para, eu coloco o e-mail da pessoa, que vai ter que receber esse e-mail, pois o status dela não está como OK. E no fim eu coloco uma vírgula. Por que essa vírgula aqui? Para depois, quando eu quiser colocar um próximo e-mail, a vírgula já está pronta, para a gente separar os e-mails. Assim, na segunda vez que a gente passar por esse código aqui, o nosso para já vai estar escrito o e-mail de alguém com uma vírgula. Então, o nosso novo para, ele vai ser o e-mail de alguém com uma vírgula, o e-mail da segunda pessoa com uma vírgula já esperando a terceira pessoa. Bom, é isso, o nosso for está feito, o nosso teste if também. O que a gente precisa agora é trocar estes campos aqui, onde vai para quem vai o e-mail, qual é o assunto e qual é a mensagem do e-mail. Como eu não quero que todo mundo saiba quem é que está recebendo e-mail, no para aqui eu vou deixar em branco, no em copy eu vou deixar em branco, e aqui no copy oculta, o que eu vou inserir é apenas a nossa variável para, que a gente já colocou todos os e-mails dentro dela, aqui no nosso teste if. O nosso assunto eu vou dizer que é trabalho pendente. E o nosso texto, nossa mensagem em si, ele está pronto aqui nessa célula G7. Então o que eu tenho que dizer é que o nosso HTML body é igual ao exemplo 1.range e a célula G7 e o valor contido dentro dessa célula. E por fim, eu vou exibir esse e-mail na tela. Eu poderia usar aqui o .send para enviar o e-mail direto, mas eu só quero exibir ele aqui para a gente poder ver. Então, de volta à nossa planilha, eu tenho o botão já criado aqui, você pode ver no vídeo anterior como fazer esse botão. Eu vou apertar nele e ver o que acontece. Está aqui o nosso e-mail pronto, os dois que irão receber esse e-mail com o assunto trabalho pendente. E a mensagem aqui até com texto em negrito, que você pode ver lá no vídeo anterior como é que faz. Já tudo pronto para ser enviado. Vamos ver agora como é que a gente faz para enviar esse e-mail, mas com mensagens diferenciadas. Ou seja, aqui eu criei dois novos, em vez de só pendente, eu criei o atrasado também, então eu tenho duas mensagens possíveis. Tenho aqui os status, as mesmas pessoas, os mesmos e-mails, e aqui a mensagem que eu quero mandar para elas. Ou seja, dessa vez, em vez de mandar um e-mail único, eu vou mandar uma série de e-mails, e eu quero que seja isso automático, né? Eu quero clicar aqui no nosso enviar e-mail e sair enviando e-mail automaticamente com mensagens diferentes para cada pessoa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui na nossa célula F7 a mensagem que cada um deve receber. Então eu já tenho a mensagem pronta aqui, eu só tenho que buscar a mensagem correta. Então eu vou fazer um simples procv. Então eu vou procurar aqui o status da pessoa. Nessa lista aqui na lateral, vou congelar a célula. A número índice coluna é a segunda. E valor exato, ou seja, falso. Está pronto aqui. Claro que deu erro, porque o status OK não existe aqui na nossa mensagem. Então já vou aproveitar. Aqui no início eu vou botar um se erro. E também vou buscar o nome da pessoa aqui para a gente deixar a mensagem um pouquinho mais personalizada.
Vou pegar o nome da pessoa. Aliás, antes disso, vamos dar um olá para essa pessoa. Olá, vírgula, fecha aspas, e-comercial. Vou lá pegar o nome da pessoa, e-comercial de novo, abre aspas, vou pular 2 linhas utilizando o código HTML body. Então pulo uma linha aqui, fecho aspas, e-comercial e busco o texto que está aqui na nossa legenda. E agora lá para o fim do nosso PROC-V eu vou encerrar o nosso cierro, deixando a célula em branco. Vou pegar aqui a nossa fórmula, copiar para baixo, tá pronto. Então automaticamente está ali, olá Gabriela, pulo uma linha, BRBR, e aí busco aqui a mensagem que eu quero mandar. Então este e-mail é apenas, ou seja, aqui o pendente, e o segundo para o Igor, as tarefas relacionadas, que é este segundo aqui, pois ele está com o status dele como atrasado. Mas é claro que a gente vai ter que voltar aqui no nosso código e também alterar uma série de coisas. Então vamos começar aqui as alterações necessárias. Primeiro, esse nosso para aqui a gente não precisa mais, porque é um e-mail individual para cada pessoa. Então eu já vou tirar ele dali. O nosso teste if ele ainda vai existir, a gente vai ter que testar se o status da pessoa está como ok ou não. Então ele vai existir ainda. Eu vou apenas alterar aqui de exemplo 1 para exemplo 2, para a gente pegar lá da nossa segunda planilha. Então a coluna é a mesma, a coluna E, a linha também é a mesma, é a linha 7. Então a única coisa que eu preciso mudar é só aqui. Porém esse para aqui já não existe mais, então eu apago ele. O que eu quero fazer é já enviar um e-mail. Então vou pegar esse trecho aqui, que encerra o meu if e encerra o meu for. Vou recortar ele dessa área aqui e vou colar ele aqui embaixo. Também vou organizar esse meu if aqui, vou botar ele para o ladinho para ficar dentro, mais uma vez aqui, dentro do nosso if, visualmente, né? Apenas visualmente isso, não altera no código em si, só para deixar as coisas mais fáceis de serem visualizadas. Por fim, eu tenho que alterar aqui os parâmetros do e-mail. Então o nosso cópia oculta eu vou deixar dessa vez em branco, e o nosso para eu vou pegar agora diretamente o e-mail para quem que eu estou mandando. Então vai ser exemplo 2.range, a coluna é AD e a linha é I mais 6.value. Ou seja, a mesma coisa que a gente está falando aqui para testar, se a gente olhar aqui no nosso teste if, é o que eu coloquei aqui embaixo. Só que em vez de estar olhando para a coluna E, eu estou pegando o dado que está na coluna D, que é o e-mail das pessoas. O nosso concopy eu vou deixar em branco, o concopy oculta em branco, o assunto eu vou deixar o mesmo, e aqui no texto a gente também vai mudar. Então vou até copiar aqui, porque é bem parecido, né? A gente vai mudar apenas a coluna. Vou colocar aqui, em vez de ser a coluna D, eu vou estar pegando a mensagem da coluna F. Então, em vez de D, é F. Agora vamos só entender aqui esse nosso código. Então, de I igual a 1 até 4, a gente vai rodar um código onde ele testa se a célula na coluna E da nossa planilha exemplo 2, ela é diferente de OK ou não. Caso ela seja diferente de OK, então a gente vai mandar um e-mail, na verdade a gente vai exibir na tela, né? A gente não está mandando ainda porque a gente não está usando o send. Então a gente exibe esse e-mail na tela com os dados para o e-mail que estiver na célula da coluna D, com este assunto e com a mensagem que estiver na célula da coluna F da nossa segunda planilha. Vamos testar então, voltando aqui na nossa planilha, apertar em enviar e-mail. E aí você deve ter percebido que a tela piscou, apareceu primeiro um e-mail que seria mandado para a Gabriela e depois um e-mail que seria mandado agora para o Igor. Por que a tela piscou assim, apareceu um e-mail e depois o outro? Porque a gente decidiu escolher por exibir o e-mail na tela e não mandar ele. Então ele exibiu da Gabriela, continuou naquele for, naquele nosso loop, foi para o próximo e-mail que seria o do Igor, e aí como não tem mais nenhum e-mail depois do Igor, parou no do Igor. Caso a gente tivesse escolhido o ponto .send lá em vez de ponto .display, o e-mail da Gabriela teria sido mandado e depois em seguida o e-mail do Igor, só que a gente não teria nenhuma exibição disso na tela. Eu vou fazer isso de novo para que você possa ver, peço que você preste atenção agora que aparece um pouco rápido, clico no botão, piscou um e-mail e mudou para o outro. Pode até ver que muda o texto aqui, não tem no primeiro não tem o texto em vermelho, que seria o texto lá para Gabriela, que não tem nada em vermelho no texto dela.
Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu joinha e também de se inscrever no canal do Função Excel. Até a próxima!